O som da porta da frente batendo foi seco, final, como um ponto final numa frase que eu nem sabia que estava escrevendo. Fiquei parado no meio da sala, ouvindo o eco daquele barulho desaparecer, substituído pelo silêncio absoluto da casa. Minha esposa, a Júlia, tinha acabado de sair. 3 dias. Eram apenas 3 dias de uma viagem de negócios para São Paulo, algo que ela já tinha feito dezenas de vezes nos nossos 10 anos de casamento. Mas, desta vez, o silêncio que ela deixou para trás parecia mais pesado, denso, quase como se a casa soubesse de algo que eu ainda ignorava. Respirei fundo, tentando convencer meus próprios pulmões de que aquele aperto no peito era só saudade antecipada, bobagem de quem ama demais. Fui até a janela e vi o carro de aplicativo dobrando a esquina, as luzes vermelhas sumindo na chuva fina que começava a cair naquela terça-feira cinzenta. Eu deveria me sentir aliviado, sabe? Um tempo sozinho, a casa só para mim, pizza no jantar, filmes de ação que ela detesta. Mas a minha intuição, aquela voz chata e persistente que a gente aprende a ignorar para não parecer paranoico, estava gritando. E ela não dizia saudade. Ela dizia perigo. Olhei para o relógio. Eram 7 da noite. A rotina seria simples. Banho, comida, talvez adiantar um trabalho. Mas a vida tem um jeito cruel de rir dos nossos planos simples. 40 minutos. Foi exatamente esse o tempo que durou a minha paz. 40 minutos depois que a Júlia saiu, a campainha tocou. Não foi um toque educado, daqueles rápidos. Foi insistente, longo, quase desesperado. Quem tocaria a campainha numa noite de chuva, sabendo que eu teoricamente estaria sozinho? Por um segundo, meu coração disparou pensando que fosse a Júlia. Talvez tivesse esquecido o passaporte, a carteira, o carregador. Corri para a porta, já preparando um sorriso de eu sabia que você ia voltar, mas quando abri, o sorriso morreu na hora. Não era a Júlia. Eram a Carla e a Bia. As 2 melhores amigas dela. As irmãs de alma, como elas gostavam de se chamar. Elas estavam paradas no meu capacho, encharcadas, tremendo de frio, segurando 2 mochilas pequenas contra o peito como se fossem escudos. A cena era absurda. Carla, sempre impecável, estava com a maquiagem borrada. Bia, que nunca perdia a postura, batia os dentes. Antes que eu pudesse perguntar o que diabos estava acontecendo, Carla falou, atropelando as palavras. Ela disse que o apartamento delas tinha tido um vazamento, um cano estourado no andar de cima, que alagou tudo. Disse que não tinham para onde ir, que os hotéis estavam lotados por causa de algum evento na cidade, e que a Júlia tinha dito que tudo bem, que elas poderiam ficar ali só por aquela noite. Eu olhei para elas, confuso. A Júlia tinha dito? Quando? Ela tinha acabado de sair e não me mandou nenhuma mensagem avisando. Peguei meu celular do bolso instintivamente para checar, mas a tela estava preta. Nenhuma notificação, nenhuma chamada perdida, nada. Eu respondi, ok. O que mais eu poderia dizer? Eram as melhores amigas da minha mulher, estavam na chuva, supostamente sem teto. Dei passagem e elas entraram, trazendo cheiro de chuva e umidade para dentro da minha sala quente. Mas assim que fechei a porta e me virei, aquela voz na minha cabeça voltou a gritar. Tinha algo errado, muito errado. Primeiro, o tal vazamento. Elas não tinham cheiro de água de cano, de esgoto ou de produtos de limpeza. Elas tinham cheiro de nervosismo. Sabe aquele cheiro azedo de adrenalina? Era isso. E as mochilas? Se o seu apartamento alaga e você precisa sair correndo para dormir fora, você joga roupas numa mala qualquer, pega itens de higiene, talvez um travesseiro. As mochilas delas eram pequenas demais, compactas demais. Pareciam mochilas de quem vai fazer uma trilha rápida, ou de quem precisa carregar algo específico, e não de quem vai passar a noite fora. Ofereci toalhas, café, água. Elas recusaram tudo. Ficaram paradas no meio da sala, sem tirar os sapatos molhados, olhando ao redor como se nunca tivessem estado ali antes. Mas elas conheciam minha casa melhor que muita gente. Vinham em todos os aniversários, churrascos, jantares. Por que aquele olhar de reconhecimento, de varredura? Carla, a mais falante, estava estranhamente quieta, digitando furiosamente no celular. Bia, a mais calma, não parava de mexer no zíper da jaqueta, num tique nervoso que eu nunca tinha visto. Tentei ser o anfitrião gentil. Perguntei se elas tinham falado com a Júlia, se sabiam se ela já tinha embarcado. Foi aí que o primeiro trinco na história apareceu. Bia, sem olhar para mim, disse que sim, que a Júlia tinha mandado mensagem avisando que já estava no hotel em São Paulo. Mas Carla, quase num reflexo, cortou a amiga. Disse que não, que a Júlia ainda estava no voo,
que não tinha como ter chegado ainda. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. As duas se olharam. Um olhar rápido, de pânico, de você errou o texto. Eu conhecia aquele voo. Era um voo curto, de 50 minutos. Se ela saiu às 7, e agora eram quase 8, ela estaria pousando, não no hotel, mas também não estaria incomunicável no meio do voo se tivesse acabado de decolar. A matemática do tempo não batia com a mentira delas. Eu sorri, um sorriso amarelo, fingindo que não tinha notado a contradição. Disse que devia ter me confundido com os horários e que ia pegar as roupas de cama para o quarto de hóspedes. Virei as costas e caminhei pelo corredor, sentindo os olhos delas queimando nas minhas costas. Elas não estavam ali por causa de um vazamento. Aquilo era uma desculpa esfarrapada. Elas estavam ali porque a Júlia não estava. A oportunidade perfeita. Casa vazia, marido distraído, acesso livre. Entrei no quarto de hóspedes e fechei a porta por um segundo, encostando a testa na madeira fria. Minhas mãos estavam tremendo. Por que eu estava tão nervoso? Eram só a Carla e a Bia, amigas da família, madrinhas do nosso casamento. Mas a intuição não mente. A intuição é o nosso cérebro processando sinais que a nossa consciência ainda não entendeu. E os sinais estavam todos lá. A tensão nos ombros delas. O jeito como elas olharam para a porta do meu escritório quando entraram, e não para a cozinha ou para o banheiro. Elas não queriam abrigo. Elas queriam acesso. Mas acesso a quê? O que poderia estar na minha casa que faria duas mulheres adultas inventarem uma história absurda sobre um vazamento para entrarem aqui numa terça-feira à noite? Voltei para a sala com os lençóis. Elas estavam cochichando. Pararam bruscamente assim que me viram. O clima estava pesado, elétrico. Arrumei o sofá-cama no quarto de hóspedes enquanto elas observavam da porta, como guardas. Nenhuma das duas se ofereceu para ajudar, o que era estranho, já que sempre foram prestativas. Quando terminei, disse que ia me recolher, que tinha trabalho cedo no dia seguinte. Desejei boa noite, tentei soar natural, tentei não demonstrar que eu sabia que elas estavam mentindo. Entrei no meu quarto, fechei a porta e, pela primeira vez em 10 anos, tranquei a fechadura por dentro. Apaguei a luz, mas não me deitei. Fiquei ali, sentado na beira da cama, no escuro, com os ouvidos aguçados como os de um animal caçado. Eu precisava saber o que elas fariam quando achassem que eu estava dormindo. E não demorou muito. 15 minutos. Foi o tempo que levei para ouvir os primeiros passos no corredor. Passos leves, tentando ser silenciosos, mas o piso de madeira da minha casa é antigo, ele denuncia qualquer movimento. Elas não foram ao banheiro. O banheiro fica à esquerda. Os passos foram para a direita, para o escritório. O escritório que eu divido com a Júlia, onde guardamos documentos, contas, e onde a Júlia tem uma gaveta que ela sempre mantém trancada, dizendo que é para a privacidade dos clientes do trabalho dela. Eu nunca questionei. Confiança é a base de tudo, certo? Ou pelo menos era o que eu achava. Levantei da cama, descalço, e abri a porta do meu quarto milimetricamente. O corredor estava escuro, mas vi a luz da lanterna de um celular dançando por baixo da porta do escritório. Elas estavam lá dentro, revirando as nossas coisas. O que elas procuravam? Dinheiro? Não guardamos dinheiro vivo em casa. Joias? As joias da Júlia foram com ela na viagem. Então o que sobrava? O que valeria tanto risco? Meu coração batia na garganta, um tambor frenético marcando o ritmo do meu medo. Eu tinha duas opções. Entrar lá agora, acender a luz e confrontar as duas, exigindo a verdade aos gritos. Ou esperar. Esperar e ver o que elas pegariam. Ver até onde a traição iria. A raiva dizia para invadir. A prudência dizia para observar. Se eu entrasse agora, elas poderiam inventar outra desculpa, dizer que estavam procurando um carregador, um papel, qualquer coisa. Eu precisava pegá-las com o objeto na mão. Eu precisava da prova. Respirei fundo, engoli o gosto amargo da bile que subia na minha boca e decidi esperar. Encostei o ouvido na parede, tentando decifrar os sussurros que vinham do outro cômodo. E o que ouvi fez meu sangue gelar. Não eram palavras sobre roubo. Eram palavras sobre fuga. Ouvi a voz da Carla, trêmula, dizer: se a gente não achar isso agora, ela não embarca. Ele vai descobrir tudo. Eu ia descobrir tudo. O que era tudo? O que a minha esposa, a mulher com quem eu dividia a cama, os sonhos e a vida, estava escondendo que precisava de uma operação de resgate das amigas no meio da madrugada? Essa pergunta ficou pulsando na minha mente como um segundo batimento cardíaco, pesado e doloroso. O que minha esposa poderia estar escondendo que exigisse uma invasão noturna?
Eu conhecia a Júlia. Conhecia o jeito como ela dobrava as meias, o lado da cama que ela preferia, a senha do celular dela, que era a data do nosso primeiro beijo. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Mas ali, parado no escuro do meu próprio quarto, ouvindo estranhas revirarem minha vida na sala ao lado, percebi que talvez eu conhecesse apenas a versão da Júlia que ela permitia que eu visse. A versão esposa devota. A versão parceira leal. E se essa versão fosse apenas uma casca? Um personagem interpretado com maestria por uma década? A dúvida é um veneno lento, e naquela madrugada, ela estava correndo pelas minhas veias mais rápido que o meu próprio sangue. Eu precisava ver. Eu precisava saber. Não bastava ouvir os sussurros e os passos. Eu tinha que ver o crime acontecendo para acreditar que a vítima era eu. Voltei a colar o rosto na fresta da porta. O feixe de luz da lanterna do celular da Carla varria o escritório como um farol num mar revolto. Elas não estavam apenas procurando, elas estavam desesperadas. Bia abria livros e sacudia as páginas, procurando algo escondido entre as folhas. Carla tateava o fundo das gavetas, retirando pastas, envelopes, recibos antigos, e jogando tudo no chão com um desleixo que me dava raiva. Aquele era o meu espaço de trabalho, o nosso espaço, e elas estavam profanando aquilo como se fosse um lixão. Mas o que me chamou a atenção não foi a bagunça, foi o diálogo. Entre um suspiro e outro, entre o som de papel rasgando e gavetas batendo, elas soltavam frases soltas que, juntas, formavam um quebra-cabeça aterrorizante. Ele não pode ver isso, disse a Bia, a voz embargada. Se ele vir, acabou. Ela perde tudo. Carla respondeu, ríspida, nervosa. Ela já perdeu a noção do perigo faz tempo. Quem mandou ela guardar essa porcaria aqui? Por que não jogou fora? Jogar fora o quê? Uma carta? Uma foto? Um documento? A minha mente começou a criar cenários, cada um pior que o outro. Dívidas de jogo? Um segredo de família obscuro? Um crime cometido no passado? Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que viria a seguir. Bia parou de repente. Ela estava ajoelhada perto da estante de livros, onde ficavam os álbuns de fotos antigos e algumas caixas decorativas que a Júlia chamava de caixas de memória. Bia segurava uma dessas caixas. Era uma caixa de madeira escura, com um fecho simples, que eu lembrava vagamente de ter visto a Júlia trazer da casa da mãe dela anos atrás. Ela sempre disse que ali tinha coisas de infância, pulseirinhas de maternidade, dentes de leite, bobagens sentimentais. Eu nunca abri. Por respeito, por desinteresse. Agora, vendo a Bia segurar aquela caixa como se fosse uma bomba relógio, senti um arrepio frio subir pela espinha. Achei, Bia sussurrou. Não foi um grito de vitória. Foi um gemido de alívio misturado com medo. Carla correu até ela, o facho de luz iluminando a caixa empoeirada. Abre logo. Vê se tá tudo aí, ordenou Carla. Bia abriu a tampa com cuidado, as mãos tremendo tanto que a madeira fez um barulho seco ao bater contra a estante. Eu prendi a respiração. Meus olhos ardiam de tanto esforço para enxergar no escuro. De dentro da caixa, Bia tirou um envelope pardo. Um envelope grosso, oficial, daqueles que trazem mais notícias ou mudanças de vida irrevogáveis. E junto com o envelope, ela tirou algo pequeno, branco, retangular. Parecia um teste de farmácia? Não, era maior. Um dispositivo médico? Não consegui identificar na hora, mas a reação delas foi imediata. Bia cobriu a boca com a mão, sufocando um soluço. Carla fechou os olhos e encostou a testa na parede, respirando fundo. Graças a Deus, Carla murmurou. A gente pega isso e sai daqui. Amanhã de manhã a gente inventa que o encanador arrumou o vazamento e vai embora. Ele nunca vai saber. Ele nunca vai saber. Aquela frase foi o gatilho. Foi a faísca que explodiu o barril de pólvora da minha paciência. Eu não ia ficar ali parado, assistindo a minha vida ser manipulada pelas amigas da minha esposa enquanto elas planejavam fugir com a verdade debaixo do braço. Eu não ia ser o marido tolo, o corno manso, o idiota que acorda no dia seguinte e agradece a visita. A raiva tomou conta de mim, uma raiva fria, calculista, diferente do pânico de antes. Agora eu tinha um alvo. Agora eu tinha um objetivo. Abri a porta do quarto com um empurrão brusco, sem me preocupar com o barulho. O som da porta batendo na parede ecoou pela casa como um tiro. Caminhei pelo corredor com passos pesados, firmes, decididos. Não acendi a luz do corredor. Eu queria que elas me vissem surgindo das sombras, queria ver o terror nos olhos delas iluminado apenas pela lanterna que elas seguravam. Quando cheguei na porta do escritório, a cena congelou. Bia deixou a caixa cair no chão, espalhando papéis e o tal objeto branco pelo tapete.
Carla virou a lanterna na minha direção, me cegando por um instante, mas logo abaixou a luz, como se tivesse sido pega cometendo um assassinato. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase físico. Eu olhei para elas. Elas olharam para mim. Ninguém disse nada por 10 segundos eternos. Eu podia ouvir a respiração ofegante da Bia. Podia ver o suor escorrendo na testa da Carla. Finalmente, minha voz saiu, rouca, grave, irreconhecível até para mim mesmo. O vazamento no apartamento de vocês secou rápido, né? Foi uma pergunta retórica, carregada de sarcasmo e veneno. Carla tentou falar, tentou montar a máscara de amiga preocupada, mas gaguejou. A gente ouviu um barulho, achou que tinha entrado alguém, viemos conferir. Mentira, eu cortei, seco. Dei um passo para dentro do escritório. Elas recuaram 2 passos, encurraladas contra a estante. Vocês não vieram conferir barulho nenhum. Vocês vieram buscar isso. Apontei para o envelope e o objeto no chão. Bia fez menção de se abaixar para pegar, num reflexo de proteção, mas eu fui mais rápido. Nem pense nisso, avisei. Se você tocar nisso de novo, eu chamo a polícia agora. Invasão de domicílio. Furto. Vocês escolhem. A ameaça funcionou. Bia paralisou. Carla, tentando recuperar o controle da situação, levantou as mãos em sinal de rendição. Calma, não é nada disso que você tá pensando. A Júlia, ela pediu pra gente pegar uns documentos dela. Coisa de trabalho. Ela esqueceu e precisava pra reunião amanhã cedo. A gente só não queria te acordar, te incomodar com isso. Eu ri. Uma risada curta, sem humor nenhum. Coisa de trabalho? Na caixa de lembranças de infância? Trancada na gaveta falsa que ela jurava que era só sentimentalismo? Avancei mais um passo. Eu estava agora a 1 metro delas. Podia sentir o cheiro do medo. E desde quando a Júlia precisa de 2 amigas invadindo a casa do marido de madrugada para pegar um documento de trabalho? Por que ela não me ligou? Por que o celular dela não atende? Carla engoliu em seco. Os olhos dela corriam pelo quarto procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. Mas não havia saída. A verdade estava ali no chão, entre nós, esperando para ser revelada. Saiam da frente, ordenei. Não pedi, ordenei. Elas hesitaram. Bia olhou para Carla, pedindo socorro mudo. Carla sustentou meu olhar por um segundo, tentando me intimidar, tentando usar a autoridade de melhor amiga que ela sempre teve sobre mim. Mas ela viu algo no meu rosto que a fez desistir. Talvez tenha visto que o marido gentil e passivo tinha morrido naquela noite. Ela pegou Bia pelo braço e a puxou para o lado, liberando o caminho até os objetos no chão. Ajoelhei-me devagar, sem tirar os olhos delas. Peguei o envelope pardo primeiro. Era pesado. Tinha a textura de documento oficial. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação na ponta dos dedos. Depois, peguei o objeto branco. Ao tocá-lo, percebi o que era. Não era um dispositivo médico qualquer. Era um teste de gravidez. Positivo. 2 riscos vermelhos, nítidos, gritando uma nova vida. Senti o mundo girar. Gravidez? Mas nós tínhamos desistido. Eu tinha feito vasectomia há 3 anos, depois de decidirmos que não queríamos filhos, que queríamos focar na carreira, nas viagens, em nós dois. A Júlia concordou. Ela disse que estava feliz assim. Olhei para o teste, depois para o envelope. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente agora. Se aquele teste era dela, e eu era estéril, a matemática da vida era ainda mais cruel que a matemática do tempo do voo. Levantei-me, segurando as provas do crime contra o peito. Olhei para Carla e Bia. As 2 choravam agora. Um choro silencioso, de culpa, de derrota. De quem é isso? Perguntei, mostrando o teste. Minha voz falhou. Bia soluçou alto. Carla baixou a cabeça. Fala, eu gritei, e o grito rasgou a garganta, rasgou o silêncio, rasgou a noite. De quem é isso? Carla levantou os olhos, vermelhos, inchados, e sussurrou a frase que eu jamais esqueceria. A frase que mudaria o eixo da minha existência para sempre. É dela. Mas não é seu. E o envelope? O envelope explica o resto. Olhei para o envelope pardo na minha outra mão. O lacre estava rompido. Puxei o conteúdo para fora. Um passaporte. Mas não o passaporte brasileiro que eu conhecia, aquele que usamos na nossa lua de mel. Era um passaporte europeu. Vermelho. Brilhante. Novo. Abri na página da foto. A foto da Júlia. Sorrindo. Um sorriso que eu não via há meses. E ao lado da foto, um visto. Não de turista. De residência. Data de emissão, semana passada. Destino,
Portugal. Visto de residência. A palavra dançava na minha frente, zombeteira, enquanto meu cérebro tentava processar a logística daquela traição. Portugal. Ela falava de Portugal com frequência, sim. Dizia que amava os vinhos, a comida, a segurança. Dizia que um dia, quem sabe na aposentadoria, poderíamos morar lá. Eu sorria e concordava, achando que era um sonho distante, um plano de casal para a velhice. Mas não era um sonho. Era um projeto. E eu não fazia parte dele. O visto na minha mão não era um visto de casal. Era individual. Ela ia sozinha. Ou melhor, ela ia com o bebê que crescia na barriga dela. O bebê que não era meu. Senti uma tontura repentina. O chão parecia inclinado. Tive que me apoiar na mesa do escritório para não cair. A mulher que dormiu ao meu lado por uma década, que dividiu contas, risadas e lutos comigo, tinha construído uma vida paralela, tijolo por tijolo, nas minhas costas. E agora, ela estava prestes a cruzar o oceano para viver essa vida, deixando para mim apenas a conta do divórcio e a humilhação. Olhei para as amigas dela, Carla e Bia, as cúmplices. Elas sabiam. Durante quanto tempo elas souberam? Quantos jantares nós tivemos juntos onde elas sorriam para mim, brindavam a nossa família perfeita, sabendo que a Júlia estava grávida de outro e planejando fugir? A raiva que eu sentia antes se transformou em algo mais frio, mais perigoso, nojo. Nojo da hipocrisia. Nojo da lealdade distorcida delas. Quem é o pai? Perguntei. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Bia abriu a boca para falar, mas Carla a cortou com um olhar severo. Não importa, disse Carla, recuperando um pouco da arrogância habitual. Não vai fazer diferença agora. Ela vai embora. O melhor que você pode fazer é deixar ela ir e seguir sua vida. Não transforme isso num escândalo. Eu soltei uma gargalhada incrédula. Não transformar num escândalo? Vocês invadiram a minha casa de madrugada para roubar um passaporte e um teste de gravidez, e você quer me dar conselhos sobre discrição. A audácia dela era impressionante. Onde ela está? Exigi. Vocês disseram que ela estava no voo. Mas se ela vai para Portugal, o voo internacional sai de Guarulhos, não de Congonhas. E sai tarde da noite. Ela ainda está aqui, não está? O silêncio delas foi a resposta. Bingo! Júlia não tinha viajado para São Paulo coisa nenhuma. Ela estava em algum lugar na cidade, esperando o passaporte para embarcar no voo real, o voo da fuga. Provavelmente escondida num hotel, roendo as unhas, esperando as amigas voltarem com o bilhete de liberdade dela. Liguem para ela, mandei. Agora. Coloquem no viva voz. Carla cruzou os braços. Não. Bia, porém, estava desmoronando. Ela sempre foi o elo mais fraco, a que não sabia mentir. Ela puxou o celular do bolso, as mãos tremendo. Carla, acabou, disse Bia, chorando. Ele sabe. Não tem mais como esconder. Bia discou. O telefone tocou uma, duas, três vezes. No quarto toque, a voz da Júlia atendeu. Alô? Conseguiram? Vocês estão demorando muito. O check-in fecha em 2 horas. A voz dela. A voz que me dizia eu te amo todas as manhãs. Agora soava ansiosa, estranha, como a voz de uma desconhecida. Bia olhou para mim, o celular estendido na palma da mão como uma oferenda de paz. Eu peguei o aparelho. Respirei fundo, sentindo o ar gelado entrar nos meus pulmões. Oi, Júlia, eu disse. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio absoluto, pesado, mortal. Eu podia ouvir a respiração dela parar. Você não vai viajar para São Paulo, né? Continuei, a voz calma, assustadoramente calma. E também não vai para Portugal. Pelo menos, não com esse passaporte. Ouvi um soluço abafado do outro lado. Onde você está? Perguntei. Ela não respondeu. Júlia, eu estou com o seu passaporte e com o seu teste de gravidez na mão. As suas amigas estão aqui na minha frente, chorando. O jogo acabou. Me diz onde você está, ou eu vou até a polícia agora e registro queixa de roubo do passaporte e invasão de domicílio contra Carla e a Bia. Você quer que as suas amigas sejam presas por sua causa? Não faz isso, ela gritou, a voz estridente de pânico. Por favor, não envolve elas. A culpa é minha. Eu sei que a culpa é sua, retruquei. Estou esperando. Onde? Você está. No Ibis do aeroporto, ela sussurrou, derrotada. Estou no saguão, esperando elas. Desliguei o telefone sem dizer tchau. Joguei o celular de volta para a Bia, que o pegou no ar, atrapalhada. Vamos, eu disse. Vocês vão me levar até lá. Carla regalou os olhos. Você tá louco? Você vai fazer um barraco no aeroporto? Vai agredir ela?
Eu me aproximei de Carla, invadindo o espaço pessoal dela até ela recuar contra a parede novamente. Eu nunca levantei a mão para ninguém na minha vida, Carla, e não vai ser hoje que vou começar. Eu vou lá devolver o passaporte. Eu vou lá olhar no olho dela e entregar o que ela tanto quer. Porque eu não quero nada que venha de uma traidora. Eu quero encerrar isso. Hoje. Agora. Saímos de casa em silêncio. A chuva tinha apertado lá fora, transformando a cidade num borrão cinza e triste. Entrei no banco de trás do carro da Carla, como se fosse um prisioneiro sendo escoltado, ou talvez o carrasco indo para a execução. Ninguém falou nada durante o trajeto de 30 minutos até o aeroporto. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem, e tentava organizar o caos dentro da minha cabeça. Quem era o pai? Seria alguém do trabalho? Um ex-namorado? Um desconhecido de uma noite? E por que Portugal? Por que fugir? Por que não simplesmente pedir o divórcio? Medo? Vergonha? Ou crueldade pura? Talvez ela quisesse desaparecer para não ter que lidar com a minha dor. Para não ter que ver o estrago que fez. É mais fácil ser o vilão que foge do que o vilão que fica para limpar o sangue. Chegamos ao aeroporto. O saguão do hotel estava movimentado, mesmo àquela hora. Pessoas com malas, comissários de bordo, turistas perdidos. E lá estava ela, sentada numa poltrona no canto, encolhida dentro de um casaco grande demais, roendo a unha do polegar. Ela levantou a cabeça quando viu a Carla e a Bia entrando. Um sorriso de alívio começou a se formar no rosto dela, mas morreu instantaneamente quando me viu logo atrás. Ela ficou pálida, fantasmagórica. Levantou-se devagar, as pernas parecendo falhar. Eu caminhei até ela. As amigas ficaram para trás, mantendo uma distância segura, como se estivessem assistindo a uma bomba prestes a detonar. Parei a 2 passos dela. Podia ver as olheiras profundas, o medo nos olhos verdes que eu tanto amava. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Eu tirei o envelope do bolso do casaco. O passaporte vermelho brilhou sob as luzes fluorescentes do saguão. Era isso que você queria? Perguntei, estendendo o envelope. Ela olhou para o passaporte, depois para mim, incrédula. Ela esperava gritos. Esperava fúria. Esperava que eu rasgasse o documento na cara dela. Mas eu estava oferecendo a saída dela. A liberdade dela. Ela estendeu a mão trêmula e pegou o envelope. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está me devolvendo? Por que você não merece ficar aqui? Respondi, olhando bem no fundo dos olhos dela. Você não merece a casa que construímos. Não merece os amigos que temos. Não merece a vida que eu te dei. Você merece fugir. Merece viver com a culpa de ter destruído tudo sem nem ter a coragem de dizer adeus. Vá. O pai do seu filho deve estar te esperando. Espero que ele valha a pena. Espero que Portugal seja lindo. Porque aqui, Júlia, aqui você morreu. Ela começou a chorar. Um choro feio, convulsivo. Tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Não me toca, disse, baixo e firme. Nunca mais me toca. Foi nesse momento que um homem se aproximou, alto, bem vestido, com cara de preocupado. Ele colocou a mão no ombro da Júlia. Amor, tá tudo bem? Quem é esse? Eu olhei para ele. O amante. O pai. Era jovem. Mais jovem que eu. Tinha a cara de quem não sabia onde estava se metendo. Júlia olhou para ele, depois para mim, em pânico. O encontro dos dois mundos. O passado e o futuro, colidindo no saguão de um hotel barato. Eu sorri para o rapaz. Eu sou ninguém, respondi. Sou só o cara que veio trazer o passaporte que ela esqueceu. Boa viagem para vocês. Virei as costas. Mas antes que eu pudesse dar 3 passos, a Júlia gritou. Espera! Eu parei, mas não me virei. Não é só isso, ela gritou, a voz embargada ecoando pelo saguão, fazendo as pessoas pararem para olhar. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O bebê não é dele. O silêncio caiu sobre o saguão como uma guilhotina. Eu girei nos calcanhares, devagar. O rapaz ao lado dela soltou o ombro dela, confuso. Como assim não é meu? Ele perguntou. Eu olhei para Júlia. Ela estava tremendo, soluçando, mas havia uma determinação insana nos olhos dela agora. Não é dele? Perguntei. Eu sou estéril, Júlia. Você sabe disso. Se não é dele, e não é meu, de quem é essa criança? Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e soltou a bomba final. A verdade que estava escondida não na caixa de memórias, mas nas entrelinhas de tudo que vivemos nos últimos meses. Você lembra da clínica? Ela disse. A clínica de fertilização?
Onde guardamos o material antes da sua cirurgia? Eu não cancelei o contrato. Eu usei o material. O filho é seu. O filho é seu. Essas 4 palavras pairaram no ar do saguão do aeroporto como pássaros de mau agouro, circulando sobre a minha cabeça, prontos para bicar o que restava da minha sanidade. Olhei para Júlia, depois para o rapaz, depois para o teste de gravidez que eu ainda segurava. A lógica do universo parecia ter se quebrado. Estéril. Eu era estéril. Eu tinha o laudo médico, a cicatriz da cirurgia, a certeza absoluta de 3 anos de vida sem preocupações contraceptivas. E agora ela me dizia que tinha usado material congelado? Material meu, de antes da vasectomia? A clínica. Sim, nós tínhamos congelado amostras por precaução, uma sugestão do médico, apenas para o caso de vocês mudarem de ideia no futuro. Mas o contrato exigia a assinatura dos dois para qualquer procedimento. Como ela tinha feito aquilo sem eu saber? Você falsificou minha assinatura, eu disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação fria. Júlia baixou os olhos, confirmando minha suspeita sem dizer uma palavra. O rapaz ao lado dela, o suposto amante, deu um passo para trás, como se tivesse encostado num fio desencapado. Espera aí, ele disse, a voz trêmula. Você me disse que ele sabia. Você disse que vocês estavam separados há meses, que ele não queria o filho e que você ia criar sozinha em Portugal. Você disse que eu estava indo para te ajudar a começar uma vida nova, como amigo, como sócio na sua empresa de design. Eu olhei para o rapaz. Ele não era o pai. Ele era só mais uma peça no tabuleiro distorcido da Júlia. Mais um enganado. Mais um trouxa, como eu. Ela mentiu para todo mundo, eu disse para o rapaz, sentindo uma pontada de pena dele. Ela mentiu para mim, mentiu para você, mentiu para as amigas dela. Ela criou um universo inteiro de mentiras só para conseguir o que queria. Voltei meu olhar para Júlia. Ela chorava copiosamente agora, aquele choro desesperado de quem vê o castelo de cartas desmoronar com um sopro. Por que, Júlia? Por que fazer isso? Se você queria um filho, por que não conversou comigo? Por que não pediu para tentarmos? Por que roubar meu material genético, engravidar escondida e fugir para outro país? Por que você disse não? Ela gritou, atraindo ainda mais olhares. Você disse que nunca mais queria falar sobre isso. Você disse que nossa vida estava perfeita assim, mas não estava perfeita para mim. Eu vi as minhas amigas com filhos, vi os parquinhos, vi as roupas de bebê nas vitrines e senti um buraco no peito que nenhuma viagem, nenhum jantar caro, nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Eu juro que tentei aceitar a sua decisão, mas o desejo era maior que eu, era uma fome física, e eu sabia que se eu pedisse, você ia negar. Você ia dizer que já tínhamos conversado, que o assunto estava encerrado. Então eu tomei a decisão por nós dois. Você tomou a decisão por você. Corrigi, sentindo a raiva dar lugar a uma tristeza profunda, avassaladora. Você decidiu que o seu desejo valia mais que a minha confiança, mais que o nosso casamento, mais que a minha paternidade. Você ia levar meu filho embora. Eu nunca ia saber que ele existia. Você ia criar uma criança com o meu sangue, com o meu sorriso, do outro lado do oceano, e eu ia viver o resto da minha vida achando que não deixei nada nesse mundo. A crueldade daquilo me atingiu como um soco. Roubar um espermatozoide é uma coisa. Roubar um filho, uma vida inteira, o direito de ser pai, é algo que não tem nome. É um crime contra a alma. O rapaz pegou a mala dele. Eu estou fora, ele disse, seco. Júlia, eu sinto muito, mas eu não vou fazer parte de um sequestro internacional. Eu não vou ser cúmplice disso. Ele virou as costas e saiu andando em direção à saída do aeroporto, sem olhar para trás. Júlia nem tentou impedi-lo. Ela sabia que tinha perdido. Carla e Bia, que assistiam a tudo de longe, se aproximaram devagar, como se estivessem pisando em ovos. Júlia, Carla começou, a voz mansa. A gente não sabia da clínica. A gente achava que o filho era de outro. A gente só queria te ajudar a ser feliz. Vocês ajudaram a destruir a minha vida, eu disse, sem olhar para elas. Vocês não são amigas. Vocês são facilitadoras de desastre. Respirei fundo e olhei para o relógio no painel de voos. O voo para Lisboa já estava piscando de embarque próximo. O destino dela estava ali, piscando em letras amarelas. Ela tinha o passaporte na mão. Ela tinha o visto. Ela tinha o dinheiro. Ela podia ir. Nada a impedia fisicamente, mas moralmente, emocionalmente, ela estava acorrentada ali, no chão daquele saguão, pelo peso das próprias escolhas. E agora, ela perguntou, a voz pequena, infantil,
O que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai me processar? Vai tirar o bebê de mim quando ele nascer? A pergunta dela revelava o medo real. Não o medo de perder o marido, mas o medo de perder o troféu que ela tinha conquistado com tanta mentira. Eu olhei para a barriga dela, ainda plana, escondida sob o casaco. Ali dentro havia uma vida que era metade minha. Uma vida que foi gerada num ato de traição, mas que não tinha culpa de nada. O que eu faria? A vingança seria fácil. Processo por falsidade ideológica, por uso indevido de material genético, guarda unilateral, alienação parental. Eu poderia destruir a vida dela com a mesma facilidade com que ela tentou destruir a minha. Eu tinha advogados, tinha provas, tinha moral ao meu lado. Mas aí eu olhei para o rosto dela, inchado, vermelho, deformado pelo pânico, e não vi a monstra que eu tinha pintado na minha cabeça nos últimos minutos. Vi uma mulher desesperada, quebrada, doente de obsessão. Vi a mulher que eu amei por 10 anos se transformar numa estranha patética, e percebi que a vingança não traria minha confiança de volta. Não traria meu casamento de volta. Não apagaria a dor dessa noite. Eu não vou chamar a polícia, eu disse, sentindo o peso daquelas palavras. Carla e Bia soltaram um suspiro audível de alívio. Júlia arregalou os olhos, esperançosa. Sério? Você nos perdoa? Não, eu disse, rápido e cortante. Eu não disse que perdoo. O perdão é algo que você conquista, e você perdeu o direito a ele. Eu disse que não vou chamar a polícia. Porque eu não quero que meu filho nasça na cadeia. Eu não quero que meu filho tenha uma mãe presidiária. Eu quero que ele nasça com saúde. Mas escuta bem o que eu vou dizer agora, Júlia, porque eu só vou dizer uma vez. Aproximei-me dela, invadindo seu espaço, obrigando-a a me olhar nos olhos. Você vai pegar esse avião. Você vai para Portugal. Você vai ter esse bebê lá, longe de mim, longe dessa bagunça que você criou. Mas no dia em que ele nascer, você vai me ligar. E nós vamos fazer um teste de DNA oficial. E se for meu, como você diz que é, eu vou estar lá. Eu vou ser o pai dele. Eu vou fazer parte da vida dele. Não como seu marido. Não como seu amigo. Mas como o pai que você tentou roubar dele. Ela abriu a boca, chocada. Mas, e nós? E o nosso casamento? Eu balancei a cabeça, um sorriso triste nos lábios. O nosso casamento acabou no momento em que você assinou aquele contrato na clínica falsificando meu nome. O nosso casamento acabou quando você comprou essa passagem só de ida. O que existe agora é um acordo. Um acordo pelo bem de uma criança que não pediu para nascer no meio de uma guerra. Tirei a aliança do meu dedo. Um metal frio deslizou pela minha pele, deixando uma marca branca onde o sol não batia há 10 anos. Peguei a mão dela e coloquei a aliança na palma dela, fechando os dedos dela sobre o anel. Isso é para ajudar nas despesas do bebê. Venda. Derreta. Jogue no mar. Não me importa. É a última coisa que você vai ter de mim como marido. Virei as costas. Não esperei resposta. Não esperei tchau. Comecei a caminhar em direção à saída automática do aeroporto, sentindo o ar-condicionado gelado secar o suor na minha nuca. Ouvi Carla e Bia chamando meu nome, mas não parei. Eu não tinha mais nada a dizer para elas. A chuva lá fora tinha parado. O asfalto brilhava, refletindo as luzes dos táxis e dos carros de polícia que passavam. Respirei o ar úmido da noite, sentindo uma estranha leveza. A dor ainda estava lá, claro. Uma ferida aberta, pulsante. Mas havia também uma clareza. A verdade, por mais brutal que fosse, tinha me libertado. Eu não era mais o marido enganado. Eu era um homem livre. E, em breve, seria pai. De um jeito torto, absurdo, doloroso, mas seria pai. Entrei num táxi e dei o endereço de casa. A casa vazia. A casa que eu teria que vender, ou reformar, ou queimar, para tirar o cheiro da mentira de lá. O motorista me olhou pelo retrovisor. Noite difícil, amigo. Eu olhei para ele e, pela primeira vez na noite, dei um sorriso sincero. A noite mais difícil da minha vida. Mas já acabou. Agora começa o dia. O carro arrancou, deixando o aeroporto para trás, deixando a Júlia para trás, deixando a vida que eu conhecia para trás. E enquanto a cidade passava pela janela como um borrão de luzes, eu pensei no futuro. Um futuro incerto, assustador, mas meu, apenas meu. E daquele pequeno ponto de vida que crescia do outro lado do oceano, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Nada mesmo. Os meses seguintes foram um borrão de burocracia e solidão. Vender a casa foi mais rápido do que eu imaginava.
Cada visita de um comprador parecia uma nova invasão, estranhos andando pelos quartos onde minha vida tinha desmoronado, avaliando o preço da minha dor por metro quadrado. Mas eu precisava daquilo. Precisava do dinheiro para pagar os advogados internacionais que contratei e precisava, acima de tudo, me livrar das paredes que tinham ouvido as mentiras da Carla e da Bia naquela noite. Mudei para um apartamento menor, funcional, sem quarto de hóspedes. Não queria mais visitas surpresas. Não queria mais ninguém dormindo sob o meu teto sem que eu soubesse exatamente quem era e o que queria. O silêncio no meu novo apartamento era diferente. Não era o silêncio opressivo da ausência da Júlia. Era o silêncio da reconstrução. Limpo, duro, necessário. A Júlia foi para Portugal. Embarcou naquele voo enquanto eu voltava para casa no táxi. Não recebi mensagem de despedida, nem pedido de desculpas, nem explicação. Apenas o aviso automático do banco de que a conta conjunta tinha sido encerrada. Ela cumpriu a parte dela no nosso acordo tácito de destruição mútua. Mas eu sabia que o silêncio dela não era paz. Era medo. Medo do dia em que o telefone tocaria. E ele tocou. 7 meses depois daquela noite no aeroporto, numa terça-feira chuvosa que parecia uma réplica exata da noite em que tudo começou, meu celular vibrou com um número internacional. O código era de Portugal. Atendi no primeiro toque. Não disse alô. Apenas esperei. Do outro lado, ouvi o choro de um bebê. Um choro forte, pulmonar, exigente. E depois, a voz dela. Cansada, rouca, derrotada. Nasceu, ela disse. É um menino. Fechei os olhos. Um menino. Meu filho. A realidade daquilo me atingiu com uma força física, dobrando meus joelhos. Eu tinha um filho. Um filho que estava a um oceano de distância, nos braços de uma mulher que eu não reconhecia mais. O exame, perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Já foi feito. O resultado saiu hoje. É seu. Claro que é seu. Ela parecia irritada com a minha dúvida, como se a palavra dela ainda valesse alguma coisa. Mande a cópia oficial, eu disse. E mande o endereço. Estou indo na semana que vem. Ela suspirou. Você vem mesmo? Achei que com o tempo você ia esquecer. Ia seguir sua vida. Eu segui minha vida, Júlia, respondi. Mas ele é parte dela. Ele não é um erro que você cometeu e que a gente apaga. Ele é uma pessoa. E ele tem um pai. Desliguei. Não perguntei como ela estava. Não perguntei se o parto foi difícil. Aquelas eram perguntas para o marido, e o marido tinha ficado no saguão do aeroporto. A viagem para Lisboa foi surreal. Eu me sentia um fantasma num avião cheio de turistas felizes. Quando pousei, o advogado português que eu tinha contratado já me esperava. Fomos direto para o cartório, depois para a casa dela. Ela morava num apartamento pequeno em Cascais, longe do glamour que ela sonhava. O negócio próprio de design não tinha decolado como ela imaginava. A maternidade solo num país estranho tinha cobrado seu preço. Quando ela abriu a porta, eu mal a reconheci. Estava mais magra, sem maquiagem, com olheiras profundas e o cabelo preso num coque desleixado. Mas nos braços dela estava ele. Lucas. Esse foi o nome que ela deu. Eu não pude escolher o nome, mas quando olhei para ele, vi que combinava. Ele tinha meus olhos. O formato do meu nariz. Era inegável. Era biológico. Era visceral. Ela me estendeu o bebê com uma hesitação estranha, como se tivesse medo de que eu o quebrasse, ou talvez medo de que eu o roubasse. Peguei meu filho no colo pela primeira vez. Ele era quente, pesado, real. O cheiro dele, aquele cheiro de leite e talco, invadiu meu nariz, e pela primeira vez em quase um ano, eu chorei. Chorei ali, na porta da casa da minha ex-mulher, na frente do advogado e dela. Não chorei pela perda do nosso casamento. Chorei pelo ganho daquela vida. Lucas abriu os olhos e me encarou, sério, como se me julgasse, como se perguntasse, onde você estava? Oi, filho, sussurrei. O papai chegou. Demorou, mas chegou. Júlia se encostou na parede e chorou também. Mas o choro dela era diferente do meu. Era um choro de arrependimento tardio. Eu sinto muito, ela disse, entre soluços. Eu achei que ia ser mais fácil. Achei que ia conseguir fazer tudo sozinha. Mas eu olho para ele e vejo você. Todos os dias, eu vejo você. Eu olhei para ela, secando minhas lágrimas com o ombro, já que minhas mãos estavam ocupadas segurando meu mundo. Você tentou brincar de Deus, Júlia. Tentou decidir quem nascia, quem sabia, quem ficava. Mas a vida não aceita esse tipo de controle. A verdade sempre aparece. E agora, nós temos que lidar com ela. O acordo foi selado ali. Não voltamos. Nunca voltaríamos.
A confiança, uma vez quebrada, é como um espelho estilhaçado. Você pode até colar os cacos, mas a imagem sempre vai estar distorcida. Estabelecemos uma guarda compartilhada transatlântica. Eu viajo a cada 2 meses. Falo com ele por vídeo todos os dias. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que tem um pai no Brasil que o ama mais que tudo. Júlia continua em Portugal, lutando com as escolhas dela. Carla e Bia sumiram das nossas vidas. Soube que elas brigaram entre si pouco tempo depois daquela noite. A cumplicidade no crime não sustenta a amizade na vida real. Quando a adrenalina passa, sobra só a culpa. E ninguém gosta de olhar para a cara de quem te lembra do seu pior momento. Hoje, estou no meu apartamento novo. A chuva cai lá fora, igualzinha àquela noite. Mas hoje eu não estou sozinho. O tablet está apoiado na mesa, e na tela, o Lucas, agora com 2 anos, está tentando mostrar um desenho que fez na escola. Papai, olha, avião, ele grita, apontando para um rabisco azul. Eu sorrio. Lindo, filho. Um dia você vai pegar esse avião e vir ficar aqui com o papai. Ele ri. A Júlia aparece no fundo da tela, recolhendo brinquedos. Nossos olhares se cruzam por um segundo. Não há ódio. Não há amor. Há apenas aceitação cansada de 2 sobreviventes de um naufrágio que eles mesmos provocaram, ela por ação, eu por omissão de não ter visto os sinais antes. Fecho a chamada e olho para a janela. A cidade brilha lá fora. Penso naquela noite. Penso nas amigas batendo na porta. Penso no envelope na gaveta. Se elas não tivessem ido lá, se aquele cano não tivesse estourado no apartamento delas, eu nunca saberia. O Lucas cresceria sem mim. Eu viveria uma mentira confortável até o fim dos meus dias. Às vezes, a tragédia é a única maneira que o destino encontra de nos salvar de nós mesmos. A traição doeu. Doeu como uma amputação sem anestesia. Mas ela cortou fora a parte podre da minha vida e deixou espaço para algo novo crescer. Olho para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Estou mais velho. Tenho alguns fios brancos que não tinha naquela época. Mas meus olhos estão abertos. E é isso que importa. A lição que fica não é sobre não confiar nas pessoas. É sobre confiar, mas nunca, jamais, ignorar a sua intuição quando ela grita que algo está errado. Porque a verdade, meus amigos, a verdade é como a água daquele vazamento que as amigas inventaram. Ela sempre encontra uma fresta, um buraco, um caminho para vazar. E quando ela inunda a sua vida, você tem 2 escolhas, se afogar na mágoa ou aprender a nadar na realidade. Eu escolhi nadar. E você? O que faria se a campainha tocasse agora? Se essa história te fez pensar, se você sentiu o peso de cada escolha errada e de cada acerto doloroso, não esqueça de se inscrever no canal. A vida é feita dessas histórias, e a próxima pode ser a sua. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. E lembre-se, a porta da verdade só abre por dentro. Até a próxima!